Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Uma ótima quarta-feira para todos nós, não é mesmo? E hoje vamos lá para nossa aula de história. Então, abra lá no seu livro, na página 12. Nós vamos falar sobre os guardiões da tradição oral africana. Então, anteriormente nós estávamos falando que muitas culturas, elas se dão baseada naquilo que é contado de geração a geração, né? Então, as histórias que são contadas, as músicas que são cantadas, tudo isso vai transformando essa cultura que vai passando de geração a geração para que nunca se perca nada, né? Então, ali na página 12, ele está falando sobre isso. Ele está falando nas etnias indígenas, quem conta essas histórias, quem é responsável pelos cantos, né? E transmitir essa história são os pajés, né? Que é a figura de autoridade da tribo. Então, eles que são figuras importantes, onde eles precisam ter essas histórias bem guardadas, decoradas, para que eles possam falar de geração a geração e isso dê continuidade, né? Já nas etnias africanas, as pessoas que contam essas histórias, elas têm um outro nome que não é pajé, porque o pajé é ali dos indígenas. Elas são conhecidas como griots, né? Os griots, eles precisam memorizar e repetir essas histórias. E qual é o objetivo? O objetivo é justamente esse, né? É de que as novas gerações também possam aprender esses textos por meio da oralidade, né? Então, ali, ele está falando também que os griots, eles também eram responsáveis por educar os príncipes em algumas situações, ok? Em algumas situações, eles eram responsáveis por educar príncipes, por aconselhar os reis e também ajudar em momentos de conflito. Então, assim, se estava acontecendo uma guerra, um conflito ali onde o rei ou o príncipe não sabia que decisão tomar, ele corria nesses griots para tomar essas decisões, ok? E eles ajudavam nessa criação dos príncipes e contavam as suas histórias e cantavam também, né? Então, ali na página 12, não esqueça de colocar a data de hoje, que já estava esquecendo de falar. Ali na página 12, ele tem duas fotos, né? Uma ali falando sobre a mansa musa sentada num trono segurando uma moeda de ouro, né? E o outro que é um griot tocando um djembe, acho que é assim que fala, né? Que é um instrumento musical. Na página 13, ele trouxe ali alguns instrumentos, porque o que acontecia? Os griots, além deles repetirem essas músicas não, essas histórias e esses textos, eles tocavam no meio disso tudo, enquanto eles estavam fazendo essa repetição. Eles tocavam alguns instrumentos, né? Então, os griots, eles eram pessoas consideradas educadores, eles eram considerados poetas, eles eram considerados cantores, eles eram considerados guardiões do ensinamento daquele povo, né? Eles eram responsáveis por manter isso vivo, ou seja, para essa cultura continuar passando de geração a geração. Então, se um griot ele não cumprisse a sua missão de passar as histórias e contar suas histórias, alguma coisa ia se perder no meio do tempo, né? No meio de uma geração para outra. Então, se às vezes ele acabava esquecendo de alguma história que foi contada para ele e ele não passava isso de geração, essas histórias iam se perdendo, né? Então, eles tocavam instrumentos musicais enquanto eles estavam falando sobre tudo isso, sobre ensinando e falando sobre as histórias, né? Trabalhando com a oralidade do povo. Então, ele tem 3 instrumentos, né? Que é o balafon, que é um tipo de xilofone, o corá, que é um instrumento de cordas, lembra um pouco o violão, e tem ali também esse que chama, eu acho que fala djembe, que é como se fosse um tambor, né? Por que eles utilizavam a música? Por que eles utilizavam instrumentos? Porque, como a gente falou lá na aula de artes, o som de um instrumento auxilia muito na memorização. Então, enquanto eles repetiam aquelas histórias, com a música ajudava na memorização, né? O ritmo ajudava a recitar as histórias, os poemas e memorizar esses textos. Por isso que eles faziam isso, ok? Lá na página 14, vocês vão responder, então, a página 14, referente a isso que nós falamos hoje, sobre os griots, ok?
na página 14 e na página 15. Lá na página 16, só para finalizar, antes da gente começar o novo tema na próxima aula, ele está falando assim, que não só a questão oral, muitos outros povos, eles davam continuidade à sua cultura, eles davam continuidade ali diante da sociedade, porque eles desenvolveram uma escrita, né? Então, a gente conhece aí muitos desenhos em paredes, né? Pintura rupestre, entre outras situações que foram criadas à escrita. Então, dessa forma, eles davam continuidade à sua cultura através da escrita, mas isso não deixava de lado a oralidade, entende? Muitos povos, eles faziam reuniões, né? Como se fosse festas, digamos assim, onde alguém fazia a leitura de algum texto que havia sido escrito, né, para que aquela história não se perdesse, né? Existem algumas séries no Netflix que eu mesmo já assisti, onde eles retratam um pouco isso, né? Essa época antiga, onde eles faziam peças de teatro, né? Onde aconteciam ali movimentos, peças de teatros, não de histórias fantasiosas, mas de histórias que tinham acontecido, porque não tinha jornal para repassar as informações, né? Não tinha o rádio, não tinha televisão, então eles utilizavam essa forma, a forma da oralidade. Então, muitas vezes precisava ser escrito aquela história, mas de certa forma também precisava da oralidade para dar continuidade aí nessa notícia ou nessa cultura que estava acontecendo ali naquele momento, ok? Então é isso, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje. Não esqueçam de colocar as datas, tirem foto das atividades da apostila e mandem para mim, ok? Um abraço, até a próxima aula, tchau, tchau!